1824, a Constituição do Brasil dizia em seu artigo número 5: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. O país tinha uma religião oficial, algo que norteava de alguma maneira toda a sua política pública. Com a República veio uma nova Constituição e essa estabelecia o Brasil como um Estado laico. A atual Carta, além de garantir a liberdade religiosa, fala em seu artigo 19º: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, reservada na forma da lei a colaboração de interesse público. Tudo isso para deixar claro que, oficialmente, o Brasil é um país laico. Nem católico, nem evangélico, budista, judeu, ateu. Laico. Mas isso não impede que, volta e meia, a religião e os religiosos tentem intervir no Estado, nas leis, alterar políticas públicas. E muitas vezes, para isso, vai buscar argumento na ciência. Na década de 90 do século passado, os psicólogos começaram a se incomodar com a notícia de que alguns colegas de profissão estavam oferecendo a cura do homossexualismo com uma mistura de técnicas psicológicas e preceitos religiosos. E para corrigir isso, o Conselho Federal de Psicologia se mobilizou nacionalmente e tirou uma resolução. A gente tem uma resolução construída de uma forma super democrática, debatida no Brasil todo, desde 2000, em 2000, acho que ela é de 2000, 2002, que é uma resolução que indica aos psicólogos que eles não podem tratar a homossexualidade como doença. Então, eles não podem se referir a tratamento da homossexualidade, porque não é doença, não tem tratamento. Eles não podem publicamente falar da homossexualidade como doença, mas ela sempre, desde o seu primeiro momento, recebeu uma resistência por parte de psicólogos e psiquiatras, do corpo de psicólogos cristãos, de grupos evangélicos, sempre recebeu uma resistência porque eles consideram que a homossexualidade tem que ser tratada. E, como psicólogos, querem fazer isto. E nunca conseguiram nada em relação a isso. Agora eles conseguiram um deputado que tem um PL, um projeto de lei, que o projeto de lei derruba artigos da nossa resolução, que é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. E aí a nossa briga está aí, agora ela está no campo do Conselho Federal com o Congresso Nacional, claro que ela tem grandes adeptos no Congresso Nacional e tem aqueles que são favoráveis à PL. O projeto de lei 122 tem causado alvoroço entre seus propositores e grupos religiosos, principalmente a chamada bancada evangélica no Congresso Nacional. O PL foi apresentado em 2006 pela então deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo. O objetivo é criminalizar a homofobia no Brasil. Mesmo sendo apoiado por 70% da população, o PL 122 é atacado por grupos religiosos que alegam que ele fere o princípio da liberdade de expressão. Eles afirmam que qualquer manifestação criticando a conduta dos homossexuais poderia ser caracterizado como discriminação ou preconceito. Quanto à resolução do CFP que proíbe os psicólogos de vender a cura da homossexualidade através de métodos científicos e em seus consultórios, os detratores do projeto de lei afirmam que ele proíbe os psicólogos de expressarem sua fé religiosa. Uma confusão de ideias e preconceitos que tenta transformar o discriminado em privilegiado, dizendo que a liberdade da prática religiosa é que está sendo vitimada. Algo como o que Robert Schwartz define como ideias fora de lugar. Acho que tem uma confusão quando a gente fala que a psicologia, assim como o Estado brasileiro, é laico. A psicologia laica não significa que seja uma psicologia que negue as diversas religiões que as pessoas podem ter. As nossas crenças religiosas, todos temos direito a crer ou não naquilo que quisermos. Entretanto, essas são crenças pessoais,
íntimas que dizem respeito à minha vida pessoal, privada. Quando a gente está no nosso papel profissional, a gente tem que estar pautado pela psicologia enquanto ciência, profissão. Né? Agora, se você não está como psicólogo, você vai ter lá suas crenças, enfim, seus valores morais. É como você pensar, por exemplo, que, sei lá, moralmente eu acredito que prostitutas não são pessoas bacanas, né, na minha vida. E aí eu vou atender uma prostituta. Né? Não estou falando nem necessariamente de valores religiosos, mas assim, a postura tem que ser outra, que tem a ver com ciência, e não com o que você acredita e deixa de acreditar. Essa mistura entre religião e exercício profissional, né, quando o psicólogo traz para o seu serviço ofertado à população convicções de ordem privada, como a religião, significa um prejuízo à qualidade do serviço que ele oferece e um prejuízo também às questões éticas desse atendimento. A discussão é religiosidade e profissão, né? Quer dizer, como que essas duas coisas são incompatíveis, como faz alguém que tem uma crença, uma religião pessoal, como é que ele faz para atuar numa profissão que tem uma regra muitas vezes contrária ao que a sua religião prega, afirma. O psicólogo ele tem que pautar toda a sua atividade, todas as suas práticas, tudo aquilo que ele vai fazer, baseado em preceitos da ciência psicológica. Quando ele faz uso de uma outra forma de saber, de conhecer, né, e as religiões elas proporcionam isso às pessoas. As pessoas podem, elas obtêm regras, obtêm jeitos de pensar, de entender o mundo a partir da religião. Quando o psicólogo traz isso, ele mistura duas coisas muito distintas. E essa é uma confusão que não pode acontecer. Tem desculpa para você tropeçar, cair e fazer coisa errada. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Posso disparar um negócio nisso aí? Eu acho o seguinte, durante um certo tempo, graças ao iluminismo, a razão colocou a religião para um plano secundário. Contudo, que você estava dizendo agora da Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente foi assistindo gradativamente o crescimento dos chamados direitos de minorias, não é? E esse crescimento acabou propiciando uma série de revisões. Por exemplo, a noção de doença e cura, que era basicamente da psiquiatria, tinha passado para um segundo plano graças à psicanálise, à própria psicologia. Todavia, dos anos 70 para cá, principalmente dos anos 80, isso começa nos Estados Unidos com a psiquiatria reagindo contra a psicanálise, nós começamos a assistir à criação da superação da noção do duplo, né, doença, cura, pela introdução de um novo conceito que é o de transtorno. E essa noção de transtorno é que está fazendo a Organização Mundial da Saúde elaborar uma série de características, não é, relativas ao transtorno, que deverão ser, inclusive, anunciadas agora em 2013, a nova lista geral, e que nos diz o seguinte: todos nascemos com transtornos de vários tipos, portanto, não somos mais doentes. Consequentemente, somos todos passíveis de uma administração disso, não é? Que tem feito com que a própria bioquímica se desenvolva bastante e que tem feito a psiquiatria novamente ascender ao patamar de saber que tinha sido dominado pela psicologia, pela psicanálise. Curiosamente, não é? A proliferação dos direitos de minorias acabou fazendo com que hoje raramente você vê uma discussão sobre a ciência que não esteja mais considerando a pertinência da religião conectada, não é? Aquele descolamento que o iluminismo fez, colocando a religião para um plano secundário, hoje em dia, seja por pensamento complexo, pensamento X, Y, várias... a produção mais diversificada da ciência contemporânea para entender,
no campo das humanidades o que se passa, acabou fundindo, trazendo de volta uma coisa que nunca esteve abaixo, não é? Mas formalmente esteve abaixo. Mas agora já é assumida a relação entre ciência e religião, não é? Então aí você vê não só os evangélicos, mas os carismáticos católicos, todos eles voltam à cena trazendo os seus princípios religiosos, os fundamentos que indicam o que é uma vida normal, não é? Só que agora não olhando mais para o outro como um anormal. O outro não é mais visto como anormal, o doente, o sujeito que está sendo objeto da cura, não é? Mas o outro agora é visto como num processo de normalização do normal. Parece meio paradoxal o que eu estou falando, né? Mas é uma normalização do normal. Todos somos normais porque todos estamos transtornados, desde pequenininho. Então vamos normalizar essa situação para o convívio social, preferencialmente da conduta moderadora. Imagino que quando as pessoas fazem um atrelamento entre psicologia e valores religiosos, ela acredita que isso é bom para a sua prática, então é bom para aquela pessoa que ela atende, né? Acho que parto desse pressuposto. E realmente acho que isso não é uma tarefa individual, né? Isso individualmente as pessoas vão fazendo os atrelamentos. Acho que também há situações. Então, quando o psicólogo vai atender e coloca lá que ele também faz, ele joga tarô, me parece que aí tem um movimento muito mais dele, ele de uma crença, tenta criar uma interface com a psicologia e tudo mais. Mas o que a gente vem assistindo, sim, que são movimentos, são grupos que se unem pela religião e que também vão se unindo pela psicologia. Então, criando essa identidade psicólogo religioso. Acho que tem um movimento de grupo também, não é meramente individual. Existem profissionais que, de alguma forma, atendem pessoas da própria comunidade religiosa, né? E aí isso é um pouco implícito, porque, de alguma forma, se entende que tem os mesmos princípios, valores morais e tal, né? Então isso aí acaba ficando implícito. Mas tem as pessoas que se apresentam como, por exemplo, que eu estava dizendo, a psicologia cristã, ou que se pronunciam publicamente em programas que são programas religiosos, de televisão, ou de internet, enfim, né? Então chega para nós casos tanto de pronunciamentos públicos quanto de pessoas que são atendidas, os psicólogos identificam essa interferência da crença religiosa no próprio atendimento. Então a pessoa atendida faz uma denúncia, por exemplo. Os movimentos sociais também fazem muito essas denúncias, porque tem muito pronunciamento que acontece nas redes sociais, na internet, né? Então textos que são publicados, de mais diversas formas. Não é que um tem a verdade e o outro está enganado, né? Nessa questão, nem se coloca dessa forma, né? Quem acha que a homossexualidade não é doença está certo, é verdade. E quem acha que é doença está errado, ou vice-versa. E isso mostra que as questões se colocam num outro campo, que eu diria até num campo político. Por que defender que a homossexualidade não seja considerada como doença dentro de uma profissão? O que você fortalece quando você faz isso? A noção de direitos, a noção do direito de cada um poder assumir o seu projeto de vida, a sua condição. E do outro lado, uma visão de salvação, que de certa forma se torna até incompatível para aqueles que leem, que fazem a primeira leitura, e que eu sou uma delas, incompatível com as noções da psicologia, essa leitura religiosa de salvação, porque a própria psicologia pensa que o sujeito é um sujeito capaz de tomar para si o governo da sua vida. Um sujeito saudável é um sujeito que se governa, né, que tem governo sobre si próprio. Então, todas essas visões de salvação,
reencarnação, está escrito nas estrelas, de destino, elas são estranhas à psicologia. Né? Então, nessa discussão, como é que vocês veem isso? Porque está posto mais num campo político do que num campo de descoberta da verdade. Se nós vamos considerar a homossexualidade doença ou não. Eu penso que é uma disputa, não é? Mas não é uma disputa naquele campo mais antigo do amigo e do inimigo. Agora a disputa é no campo dos adversários, não é? É como o jogo de futebol, etc. São adversários que voltam à cena sempre. Não vive sem. Não há um alvo de destruição, não é? Então eu fico pensando assim, você falou das pessoas que se governam, então fico pensando assim, até a psicologia crescer e ser um instrumento, principalmente das classes médias, das classes mais abastadas, etc., a religião funcionava como o grande lugar, vamos dizer assim, do poder pastoral. Não é? Você tinha o pastor que olhava por todos, olhava por cada um, não é? Tinha o padre, tinha a confissão, o exame de consciência. Todas essas coisas estavam nesse campo que durante um certo tempo foi ficando, do ponto de vista religioso, mais para as classes mais baixas. Não é? Enquanto que as classes mais abastadas, não abdicando, obviamente, das suas religiões, elas começaram a frequentar os psicólogos, os psicanalistas, etc., que foram ocupando um lugar, digamos assim, o pastor da razão, né? Que foi criando condições para que essas pessoas encontrassem um meio para melhor governarem a si próprias, etc. Mas de ambos os lados, talvez inadvertidamente, tanto o seguidor do pastor religioso quanto o seguidor do pastor da razão estava na condição de obediência, né? Estava subordinado a uma relação de poder, uma relação hierárquica, uma definição de conhecimentos e saberes de cima para baixo, etc., e que vive-se até hoje, não é? Acho que não é necessário concorrermos, né? Como se estivesse em questão uma concorrência por mercado. Quem vai acolher os sofrimentos das pessoas, ajudá-las a resolver os problemas, pensar na vida das pessoas? São práticas que acontecem e que estão aí e que as pessoas podem também, né, os usuários, os pacientes, entenderem ao longo da vida qual é o tipo de ajuda que mais vai fazer sentido para eles naquele momento da vida. Quando o psicólogo percebe que o problema é realmente religioso, ele não deve resolver. Não. Ele deve mandar para uma instância, para uma agência especializada nisso, não é? Agora, muitas vezes, digamos, um sofrimento desse é um sofrimento que deriva, por exemplo, de uma relação social, de uma relação familiar muito, digamos, infeliz, que agora eclode como sendo um problema religioso, mas não é. É um problema psicológico, né? Suponha, por exemplo, alguém que teve uma vida, digamos assim, cheia de decepções, de um pai, né, cruel, um pai que abandonou a família, um pai que batia, etc. Como é que ele vai ter a ideia de um Deus Pai? Ele vai achar uma coisa horrorosa. Mas não é que religiosamente Deus Pai seja uma coisa religiosa, mas a aproximação psicológica dele é horrorosa. Isso aí o psicólogo pode e deve cuidar. Então, se ele entra, por exemplo, num problema assim, que ele chama de religioso, que ele não consegue mais aceitar uma religião que propõe Deus como pai, que ele queria uma religião que propõe Deus como mãe, por exemplo, aí esse problema é psicológico. É voz corrente que futebol, mulher e religião não se discute. E hoje a gente acaba com isso. Quer dizer, religião se discute sim e muito. E não se e há de algumas décadas para cá, no Brasil mais recente, um estudo científico da religião. Quer dizer, olha para a religião como objeto
de conhecimento e de pesquisa, de várias multidisciplinares, etc., mas não a partir do ponto de vista da própria religião. Isso é muito bom, isso é um avanço. Quer dizer, as ciências da religião, elas vão começando a olhar a religião sem o pressuposto da fé, porque isso seria a teologia, etc. E ao olhar isso, a gente consegue fazer essas distinções e falar assim, não, o pastor diz que cura a religião, cura a homossexualidade. Isso é coisa da religião, ele está de boa fé, ele tem de... Não tem, não. Isso tem que ser discutido, direito. E aí, você buscar não só argumentos, mas buscar conhecimentos para conceituar, para desenvolver pesquisas, etc. Não é? Você não acha que isso tem a ver com a construção de um projeto de sociedade, de sujeito? Eu acho que tá muito posto o sujeito, está muito posto, eu acho. E fale. Quer dizer, você pode dizer que é político, etc. Você já falou. Eu só queria fazer um pouco de contraponto a isso, não contra, mas complementar, no sentido que eu acho que tem que ter conhecimento. E o conhecimento, claro, que é político também, e nos seus pressupostos, mas na sua lógica, se for político, danou-se. Quer dizer, tem que... Sim, a ciência, ela pode também ser religiosa, né? Porque ela pode ter uma perspectiva... que a ciência é a religião da razão. Isso. Por favor. Mas ela... Por favor. Ela pode ser religiosa no sentido de ser rígida, de ser acrítica, de ser baseada na fé. Na fé. Então eu acho que isto é assim e ponto, né? É diferente porque a postura científica, eu sempre digo com meus alunos assim, gente, se vocês querem se vocês querem respostas para as coisas, procurem uma igreja. Igreja tem respostas para as coisas. É uma produção cultural que dá respostas para as coisas. Se vocês querem aprender a fazer pergunta, a universidade é um bom lugar. Mas né? deixa eu falar, nesse sentido, a religião também tem a aprender com a universidade, com isso que você está falando. Quer dizer, um conhecimento adequado das religiões aponta doenças infantis ou juvenis na religião. Por exemplo, você tem o sectarismo, é uma doença terrível da religião. Então as pessoas, só os meus, os outros são todos pecadores, etc. Os outros todos são homossexuais e assim vai. Né? Então ela cria rebanhos, mas rebanhos distintos, de currais distintos. Esse princípio, essa doença religiosa, ela acaba transbordando para a política eleitoral, por exemplo. O que eles estão instrumentalizando, né? Quer dizer, eles instrumentalizam a religião em função do poder político que eles têm e querem manter, ou eles, na verdade, digamos, têm convicções religiosas que acham que devem também influenciar o campo político. Aí eu penso que varia muito, né, conforme as pessoas. Deve ter os que instrumentalizam a religião e devem ter também aqueles assim mais convictos, mais idealistas, que acham, não é como muitos no mundo inteiro acham, né, que numa sociedade democrática todas as vozes devem ser ouvidas. Geraldo José de Paiva é uma referência quando se fala de psicologia e religião. Professor titular da Faculdade de Psicologia da USP, ajudou a criar o Laboratório de Estudos em Psicologia Social da Religião, um dos poucos espaços acadêmicos no Brasil onde a relação entre a ciência psicológica e a fé religiosa é discutida. Para nós não faz diferença se a pessoa é religiosa ou ateia. É a mesma coisa. Por quê? Porque nós não estudamos a religião, nós estudamos o comportamento ligado à religião, seja aceitando, seja rejeitando. Então, né, o ateísmo entra dentro dos nossos estudos como a religião devota. Entende? A religião, tudo bem, seja livre, cada um tenha no seu íntimo ou deixe de ter, porque aquilo é um assunto privado, etc. Mas esquecem justamente da outra dimensão, que é a dimensão social, que é uma dimensão simbólica, não é? Uma dimensão de significado,
sem o qual a gente não se organiza, não é? E uma dimensão, né, sobretudo, por exemplo, aqui no Brasil, em que realmente, né, a vida social gira muito ao redor, né, das práticas religiosas. Das práticas religiosas. Nós temos mais paróquias do que municípios no Brasil. Você já pensou? Eu me lembro sempre da frase básica de Marx, né, que a religião é o ópio do povo e, portanto, por que é ópio do povo? E ele explica, mas muita gente não lê a frase que vem em seguida, não é? É ópio no sentido, né, de que o ópio suaviza as dores, tira você de uma situação, né, que você não controla. Então ele diz, né, que é ópio do povo, é a consolação daqueles que não encontram consolo. Agora, então, essa função é uma função até positiva, mais ou menos como você dá um analgésico quando alguém está com muita dor e você não tem como curar aquilo lá. A base, então, você dá o analgésico. Mas, se você, como princípio, só dá analgésico, né, você acaba com a vida da pessoa e até com a profissão médica, né? Porque aí, digamos, não se faz nada para debelar aí o problema real do organismo ou da psique, né? Então, né, nesse sentido, aí é possível a igreja e a religião alienar, mas, pelo contrário, às vezes é possível até de esclarecer, de chamar a atenção, de organizar a ação, como aconteceu com as comunidades de base e acontece com várias atividades por aí, né? Várias atividades. Aqui no Brasil, né, as pessoas, embora se digam laicas e tudo isso, né, eles não cresceram nesse espírito, por exemplo, como atualmente os franceses cresceram. Né? Não. Aqui, digamos, o laicismo, para fazer um trocadilho, o laico é light, não é? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso. Queria comentar uma coisa que eu acho interessante, que é assim. Agora vou pegar um exemplo que também é sempre condenado, drogas. As drogas foram proibidas a partir dos movimentos puritanos. Olha que interessante, não é? Os movimentos puritanos norte-americanos é que construíram a primeira grande formulação do proibicionismo para depois acontecer via segurança e saúde, não é? Que é o duplo que faz funcionar isso. Hoje em dia, não é? Vamos pegar o caso mais escandaloso, o crack. Então você tem o quê? Fusão de ciência com religião. Por quê? A psiquiatria vem e justifica os programas de saúde dizendo, olha, precisa haver internação compulsória ou voluntária para o usuário de crack, incluindo aí toda uma reflexão sobre redução de danos, etc. Onde que eles são internados? Nas ONGs religiosas. Pronto, você já respondeu para mim. Isso é um exemplo que eu queria dar, assim, dessa relação de proximidade cada vez maior da psiquiatria com a religião nessa correção de condutas, ou disso que se chama como o sujeito pode governar-se a si mesmo. Mas tudo bem. Não, a gente tem como guia isso. Claro que o Freud já nos ensinou que não é tanto assim. Não pense que vocês vão se governar assim tão bem. Porque o ato de governar a si próprio implica no rompimento com a moral. Não é? É um campo ético, digamos assim, que não diz respeito à ética como condutas individuais a respeito de uma moral, não é, considerada universal, transcendental, etc. Então é um outro lugar esse, que a gente pode falar do governo de si, ou do governo de cada um, não é? É um campo mais de relações, digamos assim, menores, não é? Que aí sim, aí não importa, nesse governo de si, se você é homossexual, se você é deficiente físico, homem, mulher, não é? Se você é usuário de drogas, etc. Então, mas a história de vocês, tanto um quanto o outro quando contam, tem historicamente uma disputa entre a ciência e a religião pelo poder de atração, de credibilidade. A educação brasileira foi sempre uma educação religiosa. Católica, não é?
Para tornar-se laica, não é? Nós precisamos chegar aqui quase em meados do século XX, não é? Para começar a sedimentar isso, não é? Com exceção dos anarquistas no começo do século, que entraram e criaram sua própria escola, não é? Que eles chamavam de escola moderna, criaram sua própria escola, independentemente de toda a orientação religiosa, não é? O Estado chegou muito tarde. Aliás, o Estado chega de verdade com o Estado Novo, com Francisco Campos, no Ministério da Educação. Não é? Chega de uma maneira autoritária, não é? E chega daquela famosa frase do Francisco Campos: a escola é para o que der e vier. Ou seja, vamos botar todo mundo aqui dentro, que aqui que é a grande fábrica da produção da obediência. Porque escola é isso, e a gente precisa diferenciar a escola da educação. Não é? Por isso que eu queria chamar atenção para isso, porque a escola laica, quando ela vem, não é? Ela se opõe à escola católica, cristã, católica, mas ela não se opõe à educação católica. Não é? Só queria fazer uma marca desse tipo. Não é? E quando você tem a escola... a escola laica, ela se arvora a ser a educação laica e também coloca todas as outras ou como meias-verdades, como a educação católica, que depois tem que se ajeitar, regulamentações de Estado, etc., ou simplesmente acaba com as outras. Não é? A escola moderna anarquista, por exemplo, foi destruída no início dos anos 20 a partir de bombas colocadas pelos agentes de governo, imputando a ação terrorista de anarquistas, né? E que vai colaborar, inclusive, para o chamado estado de sítio da Arthur Bernardes. Uma coisa que eu sei mais um pouco, nas universidades americanas, elas nasceram de seminários. As grandes universidades americanas, elas têm, o slogan são salmos, são provérbios e assim vai. Com o tempo, isso foi ficando inadequado, porque eram seminários para pastores de várias denominações. Com o tempo, a Revolução Industrial, etc., foi necessitando de ciência, etc., e com a universidade, a fundação da Universidade Johns Hopkins, lá pelo meados do século XIX, não, pela segunda parte, 1870 e poucos, eles forçaram um currículo já mais secular. E então a universidade começou a secular inteira, enquanto que as outras ainda se debatiam com ter que rezar no início das aulas, se o cara não fosse religioso, ele não podia ser do corpo docente, um pouco aquilo que se vive na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, enquanto desejo de algumas pessoas. Então, aos poucos, os Estados Unidos foram se desenvolvendo industrialmente, economicamente, etc., e assim, e o conhecimento foi acompanhando, ou então antecipando isso. Quando, fruto de um processo de aperfeiçoamento científico, etc., o homem foi para a Lua, no bojo de uma disputa de Guerra Fria, etc. Mas antes os russos botaram o homem no ar, botaram uma cachorra, mas o homem na Lua. Foi um grande avanço da ciência. Isso teve um efeito de influência no pensamento que é impressionante. Então, a ciência ela dava esse resultado, né? Então, já havia essa disputa lá atrás, no âmbito científico, acadêmico, com a religião que tinha dado origem, mas queria segurar o processo, né? Então, o que a gente vê hoje, eu acho que é resultado de outro processo. Quer dizer, como diz o Hobsbawm, o século XX foi o mais sangrento que a história da humanidade conseguiu produzir. E o grau que não acabou ainda, né, esse negócio, o grau de insegurança que as pessoas vivem normalmente e que foi tão bem explicitado na Segunda Guerra, mas aí de uma forma global,
com a bomba atômica, a corrida atômica, né? Isso gerou um pavor das pessoas. Então, esse medo que foi suscitado por fatos reais, ele passou a ser produzido, provocado, insuflado. As religiões se aproveitaram muito disso. Então, para poder obter a submissão, poder obter a adesão das pessoas, né? Então, qualquer catástrofe real, ou imaginária, ou possível, tipo calendário maia, Nostradamus, essas coisas, que isso é um delírio. Qualquer fato, como o Katrina, por exemplo, ou o 11 de setembro de 2001, ou aquele terremoto no Haiti, qualquer fato desses, real ou imaginário, é aproveitado para servir de fábrica de medo. Se antes era o diabo, por exemplo, né? Agora são essas coisas. E os pastores mais fundamentalistas adoram essas coisas, porque enche as igrejas. Pode ser por pouco tempo, mas eles estimulam esse negócio. Se nós olharmos ou com a crítica aos universais, por que o grupo religioso que acredita que a homossexualidade seja um mal, que acredita que é preciso salvar a humanidade deste mal, que é preciso salvar as pessoas, curar as pessoas, por que é que eles não se propõem a fazer isto no campo religioso? Por que eles precisam ir buscar a ciência para fazer isto? Porque o congresso que deu origem a essa discussão dessa resolução, só para ir um pouquinho lá na história, foi um congresso em Minas Gerais que oferecia, que chamou o seu rebanho e disse, e nesse congresso vai acontecer, entre outras coisas, tratamento para a homossexualidade, feito por um psicólogo. Aí o movimento gay se manifestou e disse, olha, Conselho Federal de Psicologia, tem psicólogo envolvido no tratamento de homossexuais dentro de um espaço religioso. Nós perguntamos ao psicólogo que estava trabalhando lá o que você faz, como é que é isso. Ele falou, olha, não faço nada religiosamente, trabalho exclusivamente com as técnicas da psicologia. E curo. Não, e faz o tratamento. Né? Dentro de um movimento religioso, mas eu não uso a religião. Nós aí percebemos naquele momento que nós não tínhamos qualquer instrumento para dizer, você não pode fazer isso. Né? Não tínhamos nenhum instrumento. Aí criamos a resolução, que foi feita com muita gente que trabalha com isso, muita gente colaborou, Yara Sayão, Maria Rita Kel, Edna Carrali, Paulo Secarelli, vieram para trabalhar no texto da resolução, e ela então sai, depois de muita discussão no Brasil todo, ela é aprovada fazendo esta separação, dizendo, não se pode prometer cura, não se pode. Então, ela era quase uma afirmação, dizer assim, religiosos, vocês que acreditam que devem curar, tratem de curar aí na sua religião, não usem a psicologia para isso. Mas assim, por que a psicologia precisou estar? Por que ela foi convocada? E por que é que a psicologia não pode se debruçar sobre as religiões e ver até que ponto elas têm condição de curar, aspas, a homossexualidade das pessoas? Então, até que ponto é a mesma discussão entre, por exemplo, você olhar um sujeito que faz uma operação espiritual, física, um médico espiritual, um médium. É a mesma questão, quer dizer, até que ponto isso a psicologia tem condição de dizer, ou pelo menos apontar, avançar, se não há charlatanismo nessas questões. Tranquilamente, quer dizer, sem desrespeitar. Não, peraí, até que ponto a religião pode acrescentar algum elemento, porque a ciência também não pode dar tudo. Mas quem é mais consciente dos seus limites é a ciência. E isso é uma vantagem. Ter limites é de todo mundo, mas ter consciência dos limites é uma vantagem que a ciência tem sobre a religião. Sejam bem-vindos. Mas existem vários movimentos religiosos que pensam os limites da religião.
Valéria Melk Buzin faz parte das Católicas pelo Direito de Decidir, um grupo que questiona a interferência não só da religião, mas da Igreja nas questões dos direitos reprodutivos e das opções sexuais. Elas não são as mais queridas pelo alto clero, mas são vozes fortes e que são ouvidas por aqueles que esperam da religião muito mais do que o preconceito. A gente não faz parte da igreja, a gente não é uma instituição da igreja, nós somos uma organização não governamental e feminista, né? Não fazemos parte dos quadros, da hierarquia, nada disso. Por isso a gente se constituiu para isso, a gente se constituiu para fazer esse contraponto, né? Para ser essa contravoz, para poder falar as outras coisas que as pessoas que estão dentro da igreja e não pensam como a gente, não podem, e pensam como a gente, desculpa, não podem falar. Porque o que a gente pensa, o que a gente fala, não é uma exclusividade de Católicas pelo Direito de Decidir. Tem muita gente que faz parte dos quadros da igreja e que pensa como a gente. Eu vejo as pessoas que são muito conservadoras, muito fundamentalistas religiosas, né? Porque tem fundamentalismo de todo tipo, mas com essa defesa alucinada da vida, contra o aborto, contra a legalização do aborto, porque nós temos que defender a vida e tal. Eu não vejo o mesmo empenho dessas pessoas em salvar as vidas que estão à margem, pessoas que estão na cidade de São Paulo, que você anda a cada quarteirão, você tropeça em alguém que está vivendo na rua, criança vivendo na rua. Que vida é essa? Né? Essas vidas não importam? Essas vidas a gente não precisa salvar? Pode deixar morrer, pode deixar a criança na rua sendo abusada, sexualmente explorada, economicamente, não tendo direito à infância, isso tudo bem? Se estamos defendendo a vida, que vida é essa? Então vamos defender a vida dessas crianças, dessas pessoas que estão na rua. Eu não vejo o mesmo empenho, eu não vejo essa violência toda, essa força toda para salvar essas vidas que estão à margem. Não, você vê? E direitos sexuais e direitos reprodutivos, né, quando a gente fala de sexualidade e reprodução, também tem a ver com o controle da vida, né, porque, da vida das pessoas. Porque quando você controla a sexualidade, você controla a pessoa. É quase como controlar a língua que a pessoa fala, né, assim, é uma questão de poder forte. Justamente com essa ideia de que o progresso da ciência trouxe progresso para a vida das pessoas e tudo mais, o discurso científico ocupou um lugar de legitimidade, de poder, né, muito grande. Então, as pessoas que são fundamentalistas, ou os religiosos ultraconservadores, na verdade, estão se apropriando do discurso científico, né, para tentar impor para as outras pessoas essas verdades com V maiúsculo, né, assim, e tentar impedir a convivência da diversidade, da diferença. A gente acha que o grande problema nosso, além desse fundamentalismo fortalecido, é esse Estado laico fragilizado, né, um sistema político que não contribui muito, né, muito complexo, e acordos são necessários, e aí esse fundamentalismo que é poder, esse fundamentalismo é financiado, né, pelos fiéis que colocam essas pessoas fazendo a campanha, vão lá, a gente tem uma bancada religiosa que aumentou absurdamente nas últimas eleições, e esse é o grande problema. Me dá receio, eu acho que a gente enfrenta pouco, acho que a gente leva pouco em consideração o potencial de violência que eles têm, né, de fazer sofrimento, né, de produzir sofrimento. Porque quando, por exemplo, né, chega alguém gay, lésbica, travesti, transexual, bissexual para uma consulta e acaba sendo convencido que é doente ou que é pecador ou que seja, num consultório em que foi buscar conforto psicológico, né, parar de sofrer, na verdade o que você está fazendo é produzindo muito mais sofrimento, né? Quando você tira da área própria da psicologia, né, da ciência, e dá aquela puxadinha da brasa para a sardinha do confessional, e isso gera muito sofrimento. Acho que há coisas que aproximam muito a psicologia da religião, né? Essas práticas confessionais, em que a pessoa revela toda a sua vida, conta tudo, né, confessa. As possibilidades de acolhimento que também são oferecidas por diversas religiões, em que as pessoas estão mal, elas procuram
né, lá os seus profetas, os padres, pastores e outros líderes religiosos, para contar dos seus problemas e receberem orientações. Né. Há práticas que estão muito próximas. E acho que a questão não é a gente dizer qual é a prática melhor ou pior. A questão é que são práticas próximas, mas de natureza distintas, que partem de valores distintos, de referenciais distintos, que têm objetivos diferentes. Então a gente não pode colocar tudo como se fosse a mesma coisa. Elas são parecidas, mas completamente diferentes no final das contas. Os religiosos ou as organizações religiosas usarem da psicologia não é uma questão de direito, é uma questão de técnica. Técnica que funciona em direção à moral. Competência. Não é? A psiquiatria, etc. Aí eu lembro do campo de concentração. Que você não está vivendo uma situação explícita de campo de concentração ou campo de extermínio, mas é a mesma coisa. Você confinou ali e aplica uma série de técnicas. Você tira a corrente como pneu época-choque, você tira o crack por maconha, você traz a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra de não sei quem, para revestir a uma conduta que seja aceitável, moderada. E a psicologia virou mesmo a grande atração, talvez pelo fato dela funcionar como talvez a melhor tradução do pastorado contemporâneo. Ela mesma, frequentemente, se mistura com concepções religiosas. Existem psicólogos que trabalham com técnicas que poderiam ser chamadas de técnicas religiosas. Porque você trabalhar com a vida após a morte, você trabalhar com noções do espiritismo, por mais rigoroso, anjos. Então, tudo isso fundiu, muitos fundiram. Então, eu acho que assim, é uma tentativa que a ciência faz, mas que eu acho que é uma tentativa que ela faz não porque ela acha que aquilo atrapalha a sua ciência. Ela faz uma tentativa política. Mas eu acho que onde pode trincar isso de uma forma positiva, favorável para as pessoas, por meio da psicologia, nesse ponto moral, do julgamento. Não é? O homossexualismo ser inaceitável, o usuário de drogas ser inaceitável, que é um julgamento exterior. Que ninguém vai perguntar, não é, para um homossexual, hoje em dia, por exemplo, que as coisas estão bem mais palatáveis, ninguém vai perguntar para um homossexual que é um grande executivo de uma companhia, etc. e tal, se ele tem algum problema relativo ao preconceito. Provavelmente não. E deve ter a sua sessão de psicanálise, sua sessão de psicólogo, ou nem ter isso, porque é um outro patamar. Quer dizer, aonde a coisa está queimando mesmo, não é? Aí quando a gente fala de religião, quando isso vem à tona, está queimando em cima de pobre. Assim como a ciência é exigente com ela mesma, né? É exigente nos seus processos, dinâmica, metodologia, hipótese, não sei o que, ela tem que ser rigorosa. Ela também pode contribuir para as religiões nesse sentido, seja apontando suas doenças da religião, tá certo? Seja exigindo o cumprimento das promessas que as religiões fazem. Será que é isso mesmo? Então você não vai perguntar para o pastor, você vai perguntar para o cara que ele diz que ele foi curado. Será que foi curado mesmo? Fazer estudos longitudinais e assim vai, e começar, por outro lado, ter uma margem ali para ver que as religiões também acertam nesse campo. E que a ciência, ela não consegue saber tudo ainda, mas ela precisa saber sempre mais do potencial terapêutico das religiões, não é? Mas que isso propriamente foge ao campo essencial do que é uma religião, também né? Quer dizer, uma religião que cura a homossexualidade, ela está querendo ser uma clínica, não está querendo ser um templo. Nós nem imaginávamos, quando fizemos a resolução, que isso pudesse crescer tanto.
A gente pensava que estavam cumprindo nossa função de disciplinar, nós dizíamos, até nosso discurso naquele momento era, nós estamos atualizando os psicólogos, a psicologia como profissão no Brasil, com as regras hoje universais, as regras da saúde, as visões da saúde, dos direitos humanos, né? Então nós achávamos que estávamos fazendo essa distinção e cumprindo com um dever importante para a psicologia como profissão no Brasil. E nos surpreendemos até com, de imediato, uma visita daquele corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos que nos visitaram no conselho para dizer, pera lá, por que é que vocês acham que não se pode? E que fazia um trabalho muito sério. Então, o que nós propusemos em parceria com eles? Vamos debater ciência e religião. Fizemos um grande evento sobre ciência e religião, convidando gente que pesquisa religião, gente que acredita em religião, gente que acredita na ciência. Mas isso não resolveu do ponto de vista dos evangélicos, porque os evangélicos hoje têm uma clínica. Eles têm uma clínica, enquanto religião no Brasil, uma clínica para doenças desse tipo, né? Eles afirmam o alcoolismo, o uso de drogas, a homossexualidade, tudo como doença e que você pode tratar numa clínica religiosa. Por que com os católicos foi possível vocês conversarem, trocarem ideias sobre ciência e religião, montar um seminário, etc.? E por que com os evangélicos a coisa se tornou no embate? Foi parar, obviamente, num representante de bancada, não é, que vai questionar o seu direito. E aí vai te inibir. Toda religião, evidentemente, como todo sistema filosófico, como qualquer teoria científica, ela está aberta para mudanças e tudo, mas ela também, né, está firme em conservar o que ela reputa mesmo um núcleo, né, essencial de identidade, né? Mas tirando esse núcleo de identidade, você vê que muitas vezes aquilo que você pensa que é um núcleo essencial da identidade, na verdade é simplesmente um condicionamento cultural de uma determinada época. Quando você entra em contato com outras culturas, você se enriquece abrindo-se para outras modalidades que você nem imaginava que existisse para aquele núcleo essencial. É isso. A psicologia tem toda a tecnologia dela é pensada para evitar, para cuidar do que a gente poderia chamar uma influência decisiva, pressionar sobre o sujeito para que ele faça isso ou faça aquilo, né? Então, a ideia da homossexualidade é a mesma coisa, porque quando você fala que você vai curar, você está partindo do princípio de que aquele sujeito precisa ser conduzido ele precisa ser... Então, isso está contrário a princípios, a perspectivas que a psicologia tem. Então, que a religião possa curar homossexuais, podemos até tornar isso motivo de pesquisa, de como ela consegue fazer isso, ou como ela deixa de conseguir, mas é uma tarefa que ela deve cuidar no seu âmbito. O psicólogo que se põe como psicólogo no exercício da sua profissão e que encontra um sujeito homossexual, se ele quer se curar, é melhor ser encaminhado a um grupo religioso, porque não é cura o que se pode fazer na psicologia. O que cabe ao psicólogo é pensar, né, junto com a pessoa que ele atende, seja uma família, seja uma comunidade, como que essas pessoas fazem uso da religião. Quer dizer, como que a religião atravessa a vida dessas pessoas? Como que a religião é ou não é importante na vida delas? Como que as religiões fornecem jeitos das pessoas se entenderem quais são os problemas, o que está acontecendo com elas, quais as explicações que a partir da religião essas pessoas vão encontrando para aquilo que acontece na vida delas. Esse é o lugar que a gente entende que cabe à religião nessa relação com a psicologia. Pensá-la como um fator muitas vezes importante para muita gente na constituição enquanto pessoa, enquanto um ser que pensa, que sente, que se relaciona com outras pessoas.